Oi, pessoal. Ralph Peter com vocês novamente, segundo bloco do programa Livros em Revista, que toda quinta-feira, 17 horas ao vivo, leva até você um grau de entretenimento bastante interessante e intelectual muito mais maior. Gostou dele? Muito mais bom, maior, né? muito, mais maior. Então, muito. Você tá bom de rima hoje. Acabei com o programa. Quero agradecer primeiramente, de novo, e jamais esqueceremos disso, da Roberta Castro e da Luciana Pacheco, que com os seus tentáculos técnicos nos levam até o seu monitor. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www, nos abre a porta lusófona a partir de Lisboa. E eu agradeço de coração, Maria Estela, e espero jamais decepcionar-te. Quero agradecer também à jornalista Jéssica Mendes, da assessoria Parceria 6 do nosso amigo Antu Naclo, que propiciou a pauta do nosso amigo Márcio Oliveira, que está aqui ao meu lado direito, que tem uma obra muito interessante, que é muito especial, apesar de ser me perdoe, uma trivialidade, não a tua matéria, não o teu livro, mas a matéria em si, deveria ser uma coisa trivial, porque todo mundo é consumidor. Mesmo o cara que propicia um serviço é um consumidor. Exatamente. E muitas vezes prevarica de coisas básicas, que é o atendimento ao público, principalmente, ou ao seu usuário, ou ao seu cliente, ou até às vezes ao seu próprio fornecedor. É verdade, né? O livro ele trata de um assunto que é meio óbvio. Várias pessoas Pois falam, é. nossa, mas é tão óbvio isso. Eu falei, é óbvio. E por que não acontece? Perfeito. É tão óbvio, mas as empresas não fazem. E as pessoas, parece que elas têm comportamento esquizofrênico, né? Eu, como executivo numa empresa, ajo de um jeito com meus clientes. Eu, como cliente, exijo algo que eu não faço para os meus clientes. Eu queria que a Luciana e a Roberta mostrassem, por gentileza, a capa do livro chamado Mind the Gap. É isso mesmo? Mind the Gap. Mind the Gap. Mind the Gap. Mind the Gap. Cuidado com o gap. O gap, esse termo ele veio de uma experiência no metrô em Londres, né? Não sei se você já esteve lá, nas estações, principalmente as mais antigas. A lacuna que há entre você entrar no metrô, no trem, né? As estações mais antigas, elas são em curva, né? E o trem, ele não acompanha a curva. Então, nas portas, causa um gap, uma distância que é perigosa. Então, tem avisos, fica nos alto-falantes, mind the gap, cuidado com o gap. A gente importou isso para o conceito, né? Se deu nome para esse conceito que a gente está falando, que a ideia é, empresa, atenção com aquilo que você fala que você é, ou que você quer que os seus clientes achem que você é, versus aquilo que você faz com ele no dia a dia. Isso causa um gap. Cuidado com esse gap, atenção a esse gap. Né? O distanciamento entre o que você propõe e o que você realmente propicia. Exatamente. E o chamado é para o marketing, que a gente coloca que é a voz da empresa para o mercado, né? Marketing, o que você faz para diminuir esse gap? Ou o que você faz para aumentar esse gap? Quando você faz aquela propaganda bonita, que a empresa é linda e maravilhosa, até porque ela não falaria diferente disto, né? Versus a experiência que o cliente dela tem em todos os pontos de contato com a marca, seja na utilização do produto, seja ligando no call center, enfim, seja com um vendedor, enfim, todos os pontos de contato com a marca. O que ele acontece? Qual que é a experiência do seu cliente, do seu consumidor de fato? Então, cuidado com esse gap. E aí se desenvolve todo o conceito em cima disso, de como trabalhar, identificar e trabalhar esse gap. Bom, é bom salientar que você é coautor do livro, Sou coautor. Juntamente com o Leonardo Barsi e o Marcelo Moreira, que infelizmente não puderam vir, mas você os representa dignamente. E o livro foi editado pela editora Alínea. Editora Alínea. Eu sempre faço questão de falar o nome da editora, porque ninguém fala, né? Ninguém fala, e elas são tão importantes, né? Elas dão as oportunidades para a gente. É igual... Elas apostam na gente. Muitas músicas, exato. Muitas músicas que você assobia, que você não sabe quem é o autor da música. É verdade. Eu acho isso um crime, uma coisa muito desagradável. Bom, você tem algum site de... Eu peço sempre antes, porque depois a conversa desenrola e eu acabo esquecendo. Algum site de relacionamento que os meus espequinautas possam comunicar-se com você? Por qualquer motivo ou razão?
O site da minha empresa, a UDB. Como é que é? Fala devagar. UDB. Lu. U de você, em inglês. U é Y-O-U. D de dado, B de bola. udb.com.br. Lá tem o nosso blog e os canais de contato. E o The Best. Não, The Best, tô Tentamos, mas não sei se somos. E vamos falar direito. Fala direito, poxa. UDB. Então é www.udby.ou, dado bola, @ .com.br é o site. Lá tem o nosso blog e pelo blog a gente conversa. Tá, perfeito. Bom, vamos lá. Márcio, essa pergunta foi feita... Não, o Carlos de Souza pergunta depois, eu vou te perguntar antes aqui. Márcio, por que algumas empresas, que é o foco do livro, na realidade, né, insistem em desrespeitar o cliente? Mas isso é flagrante. Então, nós estávamos até conversando há pouco no bastidor sobre isso. Maltratando, desrespeitando, sendo que o cliente normalmente é o esteio da empresa. Sem cliente, não tem empresa. A empresa não vive, né? Agora eu te pergunto, isso é falta de profissionalismo ou de profissionalidade ou burrice mesmo? As duas coisas, pode ser? Ou as três? Quantas pode você ter achar mais que coisas também. Acho é. que dependendo da empresa, mais para um lado, mais para o outro. Mas acho que tem um pouco das duas coisas. Aproveitando o ensejo, mais um ganchinho aí. Este desrespeito é flagrante no comércio ou na indústria também? Ou os dois juntos caminham? Não, eu acho que em todo lugar. Nos dois lados? Em todo lugar, porque toda empresa tem cliente. Não importa se é um cliente pessoa física ou se é uma empresa que presta serviço para outra empresa. É que no comércio a gente vê mais no dia a dia, né? É que é a nossa realidade, né? Perfeito. Como perfeito. cliente, a gente está tendo várias experiências no dia a dia. Olha, é difícil. Eu estava lendo hoje uma frase que o presidente da Volkswagen lá nos Estados Unidos falou sobre o problema aí dos poluentes, né? Coisa horrorosa. Da manipulação dos indicadores dos índices de poluição dos carros. A frase dele foi emblemática, né? Nós ferramos tudo, ou nós estragamos tudo, né? Dependendo da tradução. Sim, estragaram tudo. Tinha consciência, o ponto é esse. Você tinha consciência que você poderia estragar tudo? Você tinha consciência do que você estava fazendo? Por que você estava fazendo? Estou até escrevendo sobre isso para o blog. Né? Se você tem um blog, fala do blog, meu. Vou falar daqui a pouco. Fala do blog, pô. Que é isso? Pô. Não, eu vou falar. O blog é na Exame, temos um blog lá, Perfeito. Chama Relacionamento Antes do Marketing. Você pode entrar no portal da revista Exame, exame.com. Entra lá, vai em blogs. Mesmo quem não é assinante da revista? Não precisa ser, é aberto, conteúdo. Pô, legal, aberto. então é www.exame.com.br. E aí vai no menuzinho, procura blogs, e aí procura o blog Relacionamento Antes do Marketing. Puxa, mas isso é fantástico, pô. Você lá, toda semana logo, a gente... É o blog assim eu não te tá interrompi agora, pô. Agora já nem lembro mais o que me perguntei. Vamos lá, continua. Então, vendo esse executivo falando, eu estava questionando, poxa, ele tinha consciência, ou quem na empresa tinha consciência, do dano que isso podia causar? É burrice ou falta de profissionalismo? Eu acho que é as duas coisas. É impossível ele não ter consciência. Foi mundial, na verdade, todas as 11 milhões de veículos. Então, a consequência que vem agora é incalculável. A gente não consegue nem imaginar, porque você tem dano financeiro, direto do recall. Caiu 20% o valor das ações. As ações que perderam. Você vai ter os custos de multas, os custos de indenizações. 7 bilhões, pô. E o custo da marca, da imagem da marca. Qual que é esse custo? Se você me permite agregar um pouquinho, desculpa, vou te interromper, porque eu fiquei muito chocado. Vou explicar por quê. Na minha opinião, isso vai conspurcar a imagem da nação. Porque quando você fala um produto alemão... Alemanha, né? É igual ao japonês. Opa, peraí, isso aqui é japonês. Isso aqui é alemão. Você prima pela qualidade. Tanto que são os produtos mais caros normalmente. Foi descoberto nos Estados Unidos. A investigação agora é na Europa também. E mais do que isso. E as outras montadoras? Elas também fazem ou não? Aí, assim, confiança no setor inteiro. Abalou, né? Abalou. Conspurcou assim, todo mundo. Né? E eu acho que é só a ponta do iceberg ainda. Vai vir mais coisa. Entendeu? Pô, nem alemão mais a gente pode confiar. Nem alemão. Pois é. Ainda bem que eu sou brasileiro agora. Pois é. Então, assim, ainda bem, estou brincando naturalmente. Voltando à pergunta, então Por a favor. questão é da consciência. Se a empresa ela tem consciência que ela está fazendo um mal, agora o que move ela? De repente, a questão do lucro é tão importante a qualquer custo, né? Eu quero ter um lucro a qualquer custo,
que o custo acaba sendo muito alto. Então, ela não que ela queira fazer um dano ao cliente, mas ela resolve ignorar o cliente. Para ela é um cifrão, é quem vai trazer o dinheiro, ou que eu vou manipular de alguma forma para me dar dinheiro e vamos embora. E esquece, inclusive, a sociedade, porque o dano que a Volkswagen traz, primeiro, obviamente, é para o consumidor que comprou o carro, mas tem um dano para a sociedade, né? Como um todo, com os índices de poluição. Então, assim, eu acho que a empresa não faz isso com muita consciência. A empresa que faz isso com consciência, ela morre logo, mas ela não se preocupa. Ela visa. Porque os números são muito violentos, né? São violentos demais, 11 milhões de carros, é muita coisa, né? Não, e os números que eu quis dizer também são os números de lucro mesmo, né? Também, né? A Volkswagen... Você tem que dar lucro de qualquer maneira. Tem, e olha só os valores que a gente fala. A Volkswagen é uma empresa enorme, né? E eu costumo falar um pouco do gigantismo das empresas, né? Porque o gigantismo das empresas às vezes atrapalha. Porque ela fica tão grande, ela não deixa de ter um dono, alguém que segura o propósito da empresa. Então, ela vai viver pelo dinheiro. Por quê? Porque os seus altos executivos ganham salários altos, então tem que bater as metas para os bônus milionários, para os salários milionários. Então, é dinheiro a qualquer custo, lucro a qualquer custo. Neste caso, acabou sendo um processo autofágico, né? Sim. Porque para você agora vender um carro da Volkswagen, mesmo aqui no Brasil, vai ser muito difícil. Então, eu não estou falando contra a Volkswagen. Esquece a Volkswagen. Qualquer um que tivesse feito a mesma coisa, mas senão vão achar que eu estou contra a Volkswagen. Mas está na cabeça de todo mundo isso hoje. Esse é o dano da marca que é difícil mensurar. E quanto tempo ele vai durar? Qual vai ser os recursos gastos para tentar se reverter isso? É muito difícil, entendeu? Então, assim, eu não quero acreditar que um executivo conscientemente escolhe fazer isso. Porque ele, pessoalmente, inclusive, vai ter problemas. Os executivos, nas suas pessoas físicas, vão responder processos judiciais. Então, não faz sentido. Já até perdeu, já não foi faz demitido, sentido. já. Então, ou demitiu-se, não sei. Bom, terminou aí? Sim, tá. O Carlos Francisco de Souza, Carlos, muito obrigado, ele te pergunta, concorda que falta às empresas ensinar aos atendentes, aí naturalmente ele está falando, acredito, do comércio, ensinar aos atendentes que tem que ter empatia, também faz parte do negócio? Eu acho que isso é primordial, né? Não é você só ter o preço, o produto, né? A pergunta é, será que a empatia se aprende ou é nato da pessoa? Aí tem alguns pontos que eu queria colocar que acho que vale deixar claro. A empresa, sim, ela tem que ter o dever de treinar os seus funcionários a atender bem. Muitas empresas, elas focam... Treinamento é um centro de custo. Então, treinar custa muito às vezes. E aquele funcionário, às vezes, vai ficar pouco tempo ali. Então, a empresa pensa, eu não vou treinar tanto, porque logo ele vai embora, foi embora junto o dinheiro do treinamento que eu gastei com ele. Então, vamos treinar ele no nosso produto, a usar o software aqui para atender, para cadastrar o cliente, se é um call center. Vamos usar ele na operação, vamos dar um script ou vamos falar para ele como ele tem que ser. Tem um script, olha, essa é a receita. É a receita do que ele tem que falar, ingessa. Só que ele esquece que ele é uma pessoa. O atendente é uma pessoa, que pode estar num dia bom, pode estar num dia ruim, tem seus pode problemas, não ter entendido o que foi falado. Pode não ter entendido. E ele naturalmente tem a sua personalidade. Então, sim, ensinar ao atendente que do outro lado tem um cliente, e o cliente é o centro total da atenção do atendente, ou deveria ser, que você tem que primeiro, antes de falar, você tem que olhar para o cliente e ouvi-lo, entendê-lo, né? Isso que é empatia, dar atenção ao outro, independente da sua personalidade ou de como foi o seu dia. Isso é mais importante do que, eu sei característica do produto, eu sei mexer no software, eu sei tudo. Não. Primeiro, ouça o cliente, dê atenção ao cliente. Isso sim as empresas não fazem. Você ensina a fazer isso? Você ensina isso? Faz parte do teu métier, da tua expertise? Já fez muito no passado, hoje eu não trabalho mais com isso. O que vocês fazem na agência de vocês? A agência é uma empresa que trabalha com estratégias de relacionamento com o cliente. Tem uma pergunta sobre isso para você, tá. Mas termina rapidinho. A gente tem, na verdade, duas áreas de negócio, né? A gente trabalha com consultoria e estratégia, e o DB do nosso nome vem de database, que é como a empresa nasceu. A gente presta serviços de implantação e gestão de database marketing. Não vendas. Não trabalhamos, é com bases do cliente. Aproveitando o ensejo que você falou, qual é a diferença entre, se é que há, entre estratégia ou estratégia e tática? Nossa, totalmente diferente.
É que a princípio há uma para nós confusão. leigos parece a mesma coisa. E para os profissionais de marketing de muitas empresas também parece a mesma coisa. Você me salvou agora. A estratégia, ela é... Se a gente tivesse que dividir entre o porquê e o como, a estratégia ela é mais o porquê. A tática é o como. Vou exemplificar Perfeito. isso. Uma empresa que define a sua estratégia de relacionamento com o cliente, ela vai definir por que eu tenho que me relacionar com aquele cliente, quais são os pilares desse relacionamento, por que é importante, Mas isso já... o que eu busco em cima disso, quais são os meus objetivos de negócio em cima disso. Você está falando de uma estratégia, né? Já com um cliente instalado. E para buscar um cliente? Também, a mesma coisa. A mesma coisa. A tática é como eu vou fazer isso. Eu vou fazer propaganda, eu vou abrir lojas em determinados lugares, eu vou trabalhar na internet, eu vou fazer um programa de relacionamento, eu vou criar um database marketing. São táticas, são os comos. A tática, se ela não funciona, eu tiro, ponho outra tática, mas a estratégia continua. Eu quero atingir esse objetivo aqui. Há uma confusão disso no mercado. As pessoas Sim. olham porque é mais fácil. Né? E muitas empresas vendem, e a gente começa o livro falando disso na introdução. Criou-se uma prateleira de marketing com marketing de várias coisas. Ou seja, todas as táticas. As empresas compram as táticas. E às vezes elas não sabem por que elas estão fazendo aquilo. Sem que Eu ter uma base que é a estratégia. Eu já vivi vários casos que eu chegava no cliente, mas por que você faz esse programa de relacionamento? Porque eu quero vender mais. Não, então vender mais todo mundo quer. Por que você faz? Ele não sabe dizer. Meu caro, acabou. Sinto muito. O papo engrena, né? Vai embora, se deixar, vai embora. Pessoal, nós conversamos, tivemos uma aula, uma pequena aula. Uma aula maior do que essa você verá no livro Mind the Gap, pela editora Alinea, com mais outros dois malucos que escreveram São essa malucos tese. mesmo. Mais do que eu, inclusive. Por isso que eles não vieram, para não estragar. Não, estragava tudo. Desculpa, pessoal, o Leonardo, né, e o Marcelo. Moreira. Editora Alinea, Mind the Gap. Olha, encantado. E o legal é que o teu livro, ele quase que leva o assunto à exaustão, mas não cansa, gente. Ele é um romance, né? Ele não é um livro Quase técnico. isso. Tem Quase personagens, isso. Quase tem isso. tudo. Então, olha, muito obrigado. Receba Obrigado, todos Ralf. os agradecimentos dos nossos Obrigado a todos Specknautas. os Specknautas. Que vocês continuem assim, bravos, valentes e solertes, porque há que se precisar, porque este país precisa muito de um tratamento como esse. Muito obrigado. Obrigado a você. Pessoal, muito obrigado pela audiência, alguns diriam paciência, e queiram as forças benfazejas do universo que na próxima semana estejamos juntos. Provavelmente hoje à noite ou amanhã pela manhã, o link estará disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, assim como todos os programas da grade. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.